Sua história não precisa ser o seu destino. Eu não tive um bom começo na vida. E muitos de vocês não tiveram um bom começo na vida. Mas é como você termina que as pessoas realmente se lembram. E não importa como você começou, você pode realmente ter um fenomenal final. Pessoas com a alma ferida querem controlar tudo. Alguém aqui está cansado de tentar controlar o mundo inteiro? Quero dizer, alguém está exausto de tentar controlar todo mundo e todas as coisas? Ok, hoje você pode desistir. Porque eu tenho um segredo para te contar. Você não está no controle de nada. Nunca esteve, nunca estará. Mas quer saber? Pessoas que são feridas não se tornam controladoras porque são más. Elas nem sabem o que estão fazendo. Sabe, eu era controladora, mas fazia isso por medo de me machucar. Veja, eu cresci com um pai que controlava tudo, e tudo que ele fazia era para o seu próprio benefício, e todos os outros se machucavam. Então, eu acho que eu tinha aprendido que se você estiver no controle, você é o único que não será ferido. E assim, as pessoas que são controladoras não são necessariamente ruins. Elas podem ter medo de que se elas não estiverem no controle, alguém vai tirar vantagem delas, sabe? E você diz, bem, mas vão mesmo. Bem, a questão é, não vou ficar aqui pedindo que você confie nas pessoas, porque pessoas vão machucá-lo, mas nós podemos confiar em Deus. Veja, você desiste de tentar controlar tudo e se coloca nas mãos de Deus e diz, bem, Deus mesmo, que eles me maltratem, isso é um problema seu, porque você é o único que poderá consertar isso. Em algum ponto nós temos que sair do meio de tudo isso e nos entregar a Deus e dizer, Deus, você é o meu vingador e você é o único que vai poder consertar o que está errado na minha vida, e eu vou parar de tentar controlar tudo. Mostre-me o que você quer que eu faça, e eu vou fazer o que você quer que eu faça, e eu não vou me responsabilizar pela vida de mais ninguém. Alguém precisa disso hoje? Sei lá, talvez uma ou duas pessoas. As pessoas feridas se tornam muito boas em viver uma vida de pretensão, nunca expressando seus verdadeiros sentimentos ou pensamentos sobre nada. Elas simplesmente fazem o que acham que todos querem que façam para que consigam deixar todo mundo feliz. E depois de fazer isso por um tempo, então se ressentem dessas pessoas que estão controlando-as. Quando são elas que permitem que façam isso? O Dr. Henry Cloud disse que você recebe o que você tolera. É hora de alguns de vocês começarem a se defender e você nunca fez isso em toda a sua vida e vive amargurado por isso. Mas você recebe o que você tolera. E cedo ou tarde você tem que dizer, eu mereço respeito, e então você vai me dar isso, ou nós não iremos andar juntos mais. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre as atitudes, e as pessoas que são feridas geralmente têm más atitudes. Para começar, elas geralmente são bem negativas. Geralmente, quase têm medo de pensar que algo de bom pode acontecer com elas, porque elas tiveram uma longa situação de histórias ruins acontecendo. E se você for como eu era, você chega a um ponto onde imagina estar esperando um problema e você está protegendo a si mesmo. Você não quer mais ser desapontado. Alguém sabe o que eu digo? Ok. Então você tem uma atitude amarga. Mas, mesmo que você não seja capaz de mudar todas as circunstâncias em sua vida, a sua atitude pertence somente a você. É sua e somente sua, e ninguém pode fazer você ter uma atitude ruim se você se recusar a tê-la. E sabe, quando você começar a ter uma boa atitude, é aí que Deus pode começar a fazer coisas por você, que vão surpreendê-lo. A Bíblia tem muito a dizer sobre atitude. Uma atitude é apenas
resposta do pensamento que você decide tomar nos relacionamentos, numa situação, numa circunstância do que aconteceu com você. Durante anos eu odiei o meu pai pelo que ele fez comigo e um dia Deus sussurrou em meu coração: pessoas feridas ferem outras pessoas. Então eu entendi que ele me machucou porque alguém o havia ferido. Isso facilitou muito para que eu começasse a caminhar em direção ao perdão. Se você tiver uma boa atitude, Deus pode te mostrar coisas, Ele pode te contar segredos, Ele pode fazer você entender coisas que vão te libertar. A Bíblia diz que esta mesma atitude que estava em Cristo Jesus esteja em você. Deixe que Ele seja o seu exemplo de humildade, sem egoísmo. Bem, duas coisas que as pessoas feridas têm dificuldades em não ser egoístas, porque temos medo de que se não cuidarmos de nós mesmos, ninguém mais cuidará. E a humildade está fora de questão, porque você enxerga a humildade como uma fraqueza e você acha que se você se humilhar, todo mundo vai passar por cima de você. Eu estou certa agora? Veja, a vida real começa, ouça-me, quando você não fica tentando provar mais nada. Então eu quero que olhemos para o verso 6, Filipenses 2:6, na Bíblia amplificada. Isso é muito legal e diz: Ele, embora existisse na forma e essência imutável de Deus, como sendo um com Ele, possuindo a plenitude de todos os atributos divinos, toda a natureza da divindade. Pense em Jesus sendo a forma de Deus, vindo até aqui voluntariamente para entrar em um corpo humano. A melhor analogia que eu poderia pensar é que seria como eu concordar em ir ser uma formiga. E esse ainda é um exemplo pobre. Ele deixou de lado Ele não deixou de lado sua divindade, porque nunca se afastou dela, mas ele colocou essa parte dele de lado e assumiu uma forma humana para que pudesse se identificar conosco e pagar pelos nossos pecados. Mas vamos terminar de ler isso. Ele não considerava a sua igualdade com Deus como algo que ele tinha que entender, como se ele já não a possuísse ou tivesse medo de perdê-la. Veja isso, como se ele já não a possuísse ou tivesse medo de perdê-la. Veja, Jesus conseguia fazer o que ele fazia porque ele sabia quem ele era. Ele não estava tentando provar quem ele era, ele sabia de onde vinha, ele sabia para onde ia, ele sabia que estava em uma missão de Deus. E Deus, foi capaz de vir aqui e assumir a forma de um servo. Veja, e as pessoas que sabem quem elas são podem fazer qualquer trabalho e não se sentir menosprezadas por ele. Vamos lá? Se você sabe quem você é em Cristo, você pode ser o zelador e saber que você é tão importante quanto o presidente da empresa, sabe? Isso não importa. Você pode viver numa mansão ou pode viver em um apartamento, porque a sua alegria não está no que você possui, ou em quem você conhece, ou na etiqueta das suas roupas. Deixe-me te dizer algo, é incrivelmente libertador quando você chega ao ponto de dizer: Deus me ama, eu sou o filho dele, eu não sou um acidente, ele me criou, ele tem um propósito para mim, e talvez as pessoas tenham passado a vida inteira tentando destruir-me, mas ele é meu restaurador e eu estou caminhando para ele. Amém? Sua história não precisa ser o seu destino. Eu não tive um bom começo na vida. E muitos de vocês não tiveram um bom começo na vida. Mas é como você termina que as pessoas realmente se lembram. E não importa como você começou, você pode realmente ter um fenomenal final. Deixe de lado o que ficou para trás e continue com o que Deus tem para você. Amém. E, como eu disse, pessoas feridas têm problemas com a humildade porque, para elas, isso é um sinal de fraqueza. Mas, na verdade, a humildade é
definida como força sob controle. Jesus poderia ter feito qualquer coisa a qualquer momento, assim como ele disse a Pedro quando os soldados entraram no jardim para o levar preso, e Pedro rapidamente tirou a espada e cortou a orelha de um dos homens, e Jesus precisou colocar a orelha de volta e cuidar daquilo e dizer a Pedro: você não sabe que se eu quisesse eu poderia chamar legiões de anjos? Eu não preciso fazer isso, eu estou fazendo isso porque é isso que meu pai quer que eu faça. Então a questão é se eu não sei, seja o que for, sabe? Se você gosta de limpar, algumas pessoas adoram limpar a casa. Eu tenho uma moça que limpa a casa para mim, às vezes ela ama limpar. Eu digo: Deus abençoe, eu não amo fazer isso. E veja, todos nós amamos algo. Deus tem tudo isso arranjado para que todas as necessidades sejam atendidas se conseguirmos nos livrar do nosso orgulho estúpido e apenas fazer a parte que Deus nos deu para fazer, sem sentir que isto vai nos diminuir. Estão aí? Veja, alguns de vocês, a última coisa no mundo que você gostaria é de estar no comando de algo, mas você acha que não é tão bom quanto a pessoa que está no comando, então você tenta ficar no comando e isto te deixa infeliz o tempo todo. Vamos lá. Uma vez ofereceram uma promoção no trabalho ao meu marido e ele se recusou. Eu pensei que ele estava louco, porque eu ainda tinha toda a minha bagagem. Eu pensei: nossa, quanto mais importante você se parece, mais importante você é. E sabe, se você é o chefe, então, uau, todo mundo tem que fazer aquilo que você manda. Pessoas feridas gostam de dizer a todos o que fazer. E então ele disse: eu não quero isso. Ele disse: sabe, eu não quero ter todo esse incômodo, sendo que eu nem vou ganhar tanto dinheiro assim, sabe? Eu vou ter que viajar. Eu vou ter todo tipo de responsabilidade. Eu estou feliz onde eu estou. Bem, eu não conseguia entender que alguém pudesse ser feliz onde estava, porque todo o meu valor e mérito vinha de sempre fazer mais e subir a escada, e ser a melhor, e ser amarga, e ser melhor, e ser melhor, e ser melhor. Eu não podia ser apenas boa, eu tinha que ser melhor do que você. Vamos lá. Veja, Deus supre todas as necessidades. Todo mundo tem um papel e todo mundo pode fazer sua parte se conseguirmos nos livrar de anexar o nosso valor e mérito ao que fazemos e ao que o mundo diz ser importante e o que o mundo diz não ser importante. Nunca diga: eu sou apenas uma mãe que fica em casa. Eu só limpo casas para as outras pessoas. Quando você coloca a palavra apenas ali, isso automaticamente leva tudo para este nível mais baixo, como se, sabe, eu sou apenas uma mãe que fica em casa, como se isso fosse algo de quem não sabe nada. Olha, eu prefiro sair e trabalhar em 3 empregos do que ficar em casa cuidando de 5 filhos. Você não teve um dia duro de trabalho até fazer isso. Amém? Então você fala que o seu trabalho é ingrato. Você deveria dizer: eu sou uma mãe que fica em casa. Eu estou criando 4 gigantes para Deus. Amém. O que quer que você faça, faça com orgulho. Pessoas feridas não apenas têm dificuldades em manter uma atitude positiva, elas passam por momentos difíceis, muito difíceis, seguindo o novo mandamento que Jesus deu para todos nós, o qual é amar as outras pessoas como você ama a si mesmo, porque você não se ama. Você nem gosta de você. Eu me tornei uma cristã séria, comecei a ouvir todas aquelas mensagens sobre amar as pessoas, e nossa, eu queria e eu tentei. Eu me esforçava tanto para amar as pessoas, eu nem gostava de gente. A minha atitude era: se eu não te conheço, eu não preciso te conhecer, eu não quero te conhecer. Sabe? Vamos lá. E eu estava me esforçando tanto para amar as pessoas e eu fazia um bom plano todas as manhãs deitada na cama, mas só durava até meus pés tocarem o chão. Quem aqui faz planos para a santidade antes de levantar? Quanto tempo dura?
Você pode apenas dizer: Deus, eu vou agir como idiota se você não me ajudar. E então, eu tenho medo de me levantar sem você. E Deus finalmente mostrou-me: você não consegue amar ninguém porque você não ama a si mesma. Vamos lá, você não pode dar o que você não tem. Deus derrama seu amor em nós para curar as nossas almas feridas. Nós recebemos esse amor, Ele nos permite amar a nós mesmos, e assim então Ele nos permite falar sobre as coisas de Deus, deixando seu amor fluir através de nós para outras pessoas, e especialmente para as pessoas que não são salvas. Vamos, você não pode amar somente os seus irmãos e irmãs que são cristãos? Agora vire-se para alguém da igreja e diga: eu te amo com o amor do Senhor. Eu ainda estou tentando descobrir o que é isso. Deus disse: se você só vai amar as pessoas que também te amam, que valor isso tem? Qualquer um pode fazer isso, mas Ele disse: ame seus inimigos, faça bem aqueles que abusaram de você, que te machucaram, que te usaram. Aí sim você está fazendo algo. Mas você não pode fazer isso se você não sabe quem você é. É isso que é a cura da alma. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela total renovação de sua mente, provando por si mesmo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Veja, você tem isso em seu espírito. E Deus, Ele quer colocar isso em sua vida. Ele quer que as pessoas o vejam brilhando através de você. Deixe sua luz brilhar. As pessoas precisam ver Deus através de você. Os descrentes não estão lendo a sua Bíblia. Mas se você tem algo na sua vida que faça parecer que você é cristão, até mesmo adesivo, eles estão observando. Deixe a sua luz brilhar. Mas enquanto estivermos todos feridos e machucados por dentro, temos que ter a nossa mente renovada, temos todas essas coisas boas em nós, mas você tem que acreditar. E veja, não é errado acreditar. Eu fui justificado com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Eu fui perdoado, eu fui criado por Deus conforme a sua imagem. Deus tem um propósito para mim, Ele tem um plano para mim. O mundo precisa de mim. Eu sou importante. Sabe, não deixe de pensar que você é importante. Você é importante. Você tem um papel a desempenhar. Tudo bem. Deixe-me falar com você sobre upgrades. Nossa, nós queremos upgrades. Queremos upgrades porque queremos que todos os equipamentos que Deus nos deu funcionem ao máximo como o melhor. Ok, bem... Jesus está oferecendo um upgrade para a sua vida. E o que eu quero saber é quem hoje... Você gostaria de ficar na fila desde a meia-noite para conseguir o upgrade para o seu telefone? Mas eu anunciei um livro e você pensou: eu preciso disso, mas você não ficará na fila naquela mesa de materiais por 5 minutos para conseguir o upgrade para a sua vida? Nós temos que começar a entender o que é importante. Quantas pessoas montariam uma cadeira meia-noite e se assentariam do lado de fora à noite só para conseguir se assentar neste lugar? Sim, alguns fizeram isso. Tem alguns que são muito radicais e fizeram isso. Quero dizer, havia pessoas na fila desde as 7h30. 7 da manhã, até mais cedo do que isso. Veja, você é um cristão faminto e você diz: se houver um upgrade disponível, eu vou pegar para mim. Vamos, eu estou te oferecendo o upgrade. Você tem alegria, tem paz, tem confiança, coragem, se sente amado por Deus, tem bons amigos. Você está dando bons frutos ou apenas desperdiçando sua vida à deriva do dia a dia? Deus quer que o seu tempo aqui conte. Faça a diferença. Faça alguém feliz todos os dias. Coloque um sorriso em 3 rostos todos os dias. Apenas faça alguém sorrir. Faça alguém feliz. Eu recebi um incentivo esta manhã do meu filho. Ele acabou de me enviar uma mensagem. Esta manhã eu estava sentado estudando e me preparando para vir aqui, o que eu faço há 40 anos, sabe? E ele escreveu:
Eu ouvi dizer que houve uma grande multidão ontem à noite. Eu disse, quase tive que dispensar algumas pessoas. Ele disse, eu só quero que você saiba que eu estou muito orgulhoso de você e de tudo que você realizou. E você é a minha heroína. Bem? Ah, meu Deus! Quero dizer, ele melhorou o meu dia. Sabe, foi tipo... E quer saber? Você tem a habilidade de fazer isso por alguém. Se conseguirmos superar a nossa própria dor por tempo bastante, superarmos a nós mesmos por tempo bastante para dizer, Deus, me use para alguma coisa frutífera hoje. Não precisa te custar dinheiro. Você sabe quantas pessoas tristes, desesperadas, desencorajadas, solitárias, o mundo está cheio e com apenas uma palavra certa, uma única palavra no momento certo pode mudar a vida de alguém e você tem a habilidade de fazer isso se você se levantar e tirar o foco de si mesmo para deixar Deus te mostrar algo. Ok, você está pronto para isso? Eu vou dizer a verdade. Quanto mais você faz outra pessoa feliz, mais você será feliz. Não existe uma pessoa egoísta e feliz ao mesmo tempo. Elas não existem, mas pessoas que foram feridas, e eu entendo, eu já passei por isso. Você se fecha tanto em si mesmo e nas suas próprias feridas e no que foi feito com você e no que não foi feito para você e aquilo que as pessoas não fizeram por você. No quão oprimido você tem sido que não consegue pensar em nada, exceto na sua própria dor. E eu estou dizendo isso hoje. Entregue a Jesus e apenas diga a Ele, eu não posso fazer nada a respeito do que aconteceu, mas se eu vou acreditar no que esta senhora está dizendo neste púlpito, então eu posso fazer muito sobre o que ainda vai acontecer. Vamos lá? E hoje, Jesus, eu estou declarando que eu quero o upgrade que você tem para a minha vida. A única maneira de qualquer um de nós saber o que é certo, quando você é ferido, você tem ideias, atitudes e pensamentos tão distorcidos sobre as coisas, sabe? Mas você não entende. Você não entende. O meu pai me ensinou a suspeitar de todas as pessoas. Quantas vezes eu ouvi dizer, você não pode confiar em ninguém? Você não pode confiar em ninguém. Então eu não confiava em ninguém. Mas então Deus diz, eu quero que você confie em mim. E eu vou cuidar de todo o resto. Nós não sabemos o que é normal, a menos que aprendamos o que está neste livro.
porque sinto que alguns estão enfrentando algumas lutas realmente grandes e você tem meditado e pensado de novo e de novo, acho que eu não vou conseguir fazer isso, é demais, não vou conseguir. Deus, se você... Nós estamos sempre orando para que Deus nos dê livramento de alguma coisa. Em vez de orar para que Ele nos dê a força, a graça e a sabedoria que precisamos para realmente passar por aquilo. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por você estar comigo hoje. Tem uma mensagem para você que com certeza vai nos fazer divertir muito, mas acho que isso realmente vai ser benéfico para te ajudar na sua vida cotidiana. O título da minha mensagem é Não Queime um Fusível. Alguns talvez estejam pensando que já sabe sobre o que eu vou falar e você pode até certo ponto saber, mas eu vou trazer elementos que vão surpreender você, sabe? 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Agora entenda, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e de moderação. Agora a Bíblia Amplificada diz poder, amor e uma mente sã, um espírito de disciplina e domínio próprio. Mas com certeza você não quer falar de disciplina e domínio próprio hoje, então vamos deixar esse assunto de lado por um tempo. Na verdade, eu vou falar apenas da primeira parte da Escritura. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder. Eu não sei quanto a você, mas eu amo esse poder. Eu amo a palavra poder. Onde quer que você esteja agora, diga poder. Isto soa tão bem. Estou tão feliz que aqui não diga que Deus nos deu um espírito de fraqueza, vergonha e timidez, mas Ele nos deu um espírito de poder. Isto significa que nós podemos fazer qualquer coisa que precisarmos fazer nesta vida, porque Deus, Ele nunca... Quero que entenda, porque não sei o que você está enfrentando na sua vida, mas tenho certeza de que alguns de vocês estão lidando com coisas muito grandes. E o inimigo está sussurrando em seu ouvido que você não consegue fazer isso, que é demais, você não vai conseguir, você não pode suportar. Mas Deus, Ele vai te habilitar com poder. Poder para te ajudar a fazer o que quer que você precise fazer. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Jó 36:26 diz, eis que Deus é grande e nós não o conhecemos. Eu gosto disso. Será que nós temos a ideia do quão poderoso Deus é? Do quão grande Ele é? Será que nós realmente temos alguma ideia do quanto Deus nos ama e do quanto Ele está disposto a fazer por nós? Deixe-me dizer, todos cometemos erros, todos fazemos coisas que não devemos, mas se você tem um coração que busca a Deus e se arrepende, Deus te perdoa imediatamente, Ele leva os seus pecados para tão longe quanto leste está do oeste, e Ele não se lembra deles mais. Então, não quero que você se desconsidere enquanto compartilho com você. Eu quero que você saiba que Deus, Ele tem todo o poder que talvez você possa precisar, e Ele quer dá-lo a você. Deus, Ele quer dar a você o poder que você precisa para lidar com qualquer tipo de situação e ainda ser capaz de realmente desfrutar a sua vida e ficar calmo e pacífico. Isaías 64, versos 13 e 4, diz, pois quando você fez coisas incríveis que nós não esperávamos, você desceu e as montanhas tremeram diante de ti. Você fez coisas incríveis que nós não esperávamos e, bem, talvez Deus queira que nós esperemos que Ele faça mais coisas incríveis em nossas vidas. Por que você não começa a se treinar hoje mesmo para crer que Deus vai fazer muito mais além do que você poderia sequer imaginar? Em vez de pensar, na verdade, Ele vai te dar mais do que você mal consiga segurar. Deus é um Deus do mais que suficiente. Ele não é um Deus de escassez. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, nenhum olho viu um Deus além de ti, que age em favor daqueles que esperam nele. Quer saber, eu separava um pouco de tempo todos os dias. Todas as manhãs antes de sair de casa, eu dizia, Deus, eu preciso de você hoje. Eu não posso fazer nada sem você.
Mas eu sei que eu posso fazer todas as coisas através de você. Sabe? Deus só quer a sua fé. Ele quer que você permaneça nessa atitude de esperar por Ele o tempo todo, esperando que Ele apareça e permita que você faça o que quer que você precise fazer. Agora, Paulo fez algumas orações bem interessantes pela igreja. E ele não fez essas orações apenas para as igrejas pelas quais estava orando, mas ele orou por você e por mim. E então Paulo diz: oro para que os olhos do seu coração possam ser iluminados. Isto é, Efésios 1, 18 e 19. Oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, para que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas de sua gloriosa herança em seu povo santo. E agora entenda isso, e seu incomparável e grande poder para nós os que cremos. Aquele mesmo poder de sua poderosa força. Pense nisso. Paulo orou para que tivéssemos poder. O poder de Deus, não apenas o poder limitado, mas o poder ilimitado, a capacidade de fazer o que for preciso fazer. E continuo sentindo que preciso reimprimir isso em vocês hoje, porque sinto que alguns estão enfrentando algumas lutas realmente grandes e você tem meditado e pensado de novo e de novo: acho que eu não vou conseguir fazer isso, é demais, não vou conseguir. Deus, se você... Nós estamos sempre orando para que Deus nos dê livramento. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. De alguma coisa. Em vez de orar para que Ele nos dê a força, a graça e a sabedoria que precisamos para realmente passar por aquilo. Sabe, se você estudar as orações do apóstolo Paulo, ele não orou para que os problemas das pessoas fossem embora. Ele orou para que enfrentassem tudo com bom temperamento. O que acha disso? Ninguém nunca veio até mim dizendo: Joyce, você oraria por mim para que eu passe por isso e tenha uma ótima atitude? Não, todos querem que oremos para que as coisas vão embora. Agora, vamos falar sobre a graça. Nós ouvimos falar muito da graça e... O que é a graça? Bem, a graça, ela é o favor imerecido de Deus. Não há dúvida sobre isso. Pela graça, nós somos salvos através da fé. Então, nós podemos dizer que a fé é o plug para a graça de Deus. Deus tem toda a graça que precisamos, um favor imerecido, mas a graça, ela não é apenas um favor imerecido, mas ela também é o habilitado poder. O habilitado poder é o poder que Ele nos dá. Deixe-me ler uma escritura. Tiago 4,6. Na verdade, esta escritura significou uma mudança para mim quando Deus me deu a compreensão disso, provavelmente há 35 anos. Mas Ele nos dá mais e mais graça. Não apenas graça, mas mais graça. Se você precisar de mais graça, de mais e mais e mais, veja, Deus não está em recessão, Ele não corre o risco de ficar sem as coisas. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a graça, toda a mansidão, todo o perdão que você precisa, toda a bondade que você precisa. Mas a Bíblia Amplificada, da qual eu gosto muito, diz que Ele nos dá cada vez mais graça. Então, a Amplificada diz: o poder do Espírito Santo para vencer essa tendência maligna e todos os outros plenamente. Sabe, antes dessa escritura, ele estava falando sobre as tendências malignas que nós temos e como nós podemos lidar com elas, como eu posso não me comportar mal, como eu posso não ter um mau temperamento, como posso não ficar com inveja, como posso não pecar e não fazer coisas que não deveria fazer. Bem, não apenas por determinação ou vontade, ou não apenas porque decido não fazer, mas eu preciso da ajuda de Deus. Precisamos da ajuda de Deus. Muitos estão lidando com situações, questões, problemas de comportamento, hábitos, e você está realmente tentando, com unhas e dentes,
superar, mas você não consegue superar essas coisas apenas tentando. Sim, você terá que fazer um esforço, mas precisa ser um esforço inspirado e baseado no Espírito Santo, não um esforço carnal apenas. Então, antes de fazer qualquer coisa, vá a Deus e diga: eu sei que não posso fazer isso sozinho, eu preciso da sua graça, preciso do seu poder e da sua ajuda. Então ele diz: essa graça é o poder do Espírito Santo para vencer essa tendência a todos os outros plenamente. Então deixe-me lembrá-lo novamente, não há falta de energia no céu. E deixe-me lembrá-lo que a graça só é recebida através da fé. Então, a fé é o nosso plug para a graça de Deus, ou vamos dizer que, para falar sobre isso hoje, que a fé, ela é o seu plug para conectá-lo ao poder de Deus. Então, talvez eu deva te perguntar: você está desconectado? Acho que às vezes esse é o nosso problema. Agora, eu tenho uma lâmpada aqui e eu estou tentando fazer essa coisa funcionar e eu não consigo descobrir se é o fio ou coisa assim, eu não sei porque não está funcionando. E então eu percebo: está desconectada. E então, eu a conecto e nós temos luz. Bem, talvez você precise estar mostrando mais luz quando está mostrando a escuridão. E seu problema é que você não está conectado, você não está usando a sua fé, está tentando fazer as coisas sozinhos por conta própria, independente, sem se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e ir até Ele, esperar por Ele e passar tempo com Ele. Deixe-me dizer 3 das melhores coisas que você pode fazer. São passar tempo com Deus regularmente, pedir a Ele o que você precisar e passar tempo com a palavra de Deus. Se você quer ter uma caminhada forte com Deus, precisa dedicar tempo nisso. 2 ou 3 minutos de manhã não é suficiente. Há muitas coisas acontecendo no mundo que drenam a nossa energia hoje em dia e nós temos que ter mais poder. Há mais problemas no mundo hoje do que nunca e, em vez de apenas reclamar dos problemas, precisamos perceber que temos que ter mais poder. E você diz: Joyce, sabe, eu sou cristã e eu vou à igreja o tempo todo, eu leio a minha Bíblia e eu oro, mas eu ainda tenho todos esses problemas e eu tenho orado sobre isso e eu sinto como se... eu estivesse conectado, como você está dizendo, mas as coisas ainda não parecem estar funcionando para mim. Bem, sabe, às vezes você pode estar conectado, mas você queima um fusível. Você já teve uma situação em sua casa onde a energia faltou em alguma área e a luz apagou e... Agora que já aprendemos que não conseguimos descobrir mais nada se tudo está conectado, e sabe, sim, com certeza está conectado, mas ainda não recebe nada... Talvez ainda não esteja recebendo nenhuma energia. Sim, eu estou conectado, mas algo está errado. Então, a próxima coisa a fazer seria ir e verificar a caixa de fusíveis ou disjuntor. E às vezes você não percebe que queimou o fusível, então tem que ir e colocar um novo fusível. Ou, na maioria das casas hoje tem uma caixa de disjuntores e você vai lá e... Talvez esteja na posição certa, exceto aquele que controla a área da sua casa onde parece que não está tendo energia e você vira ele de volta. E então a energia volta. Bem, eu pesquisei sobre algo que achei muito interessante. Um disjuntor é projetado para fazer cair ou desligar a energia quando uma falha é detectada. É detectada. Agora pense nisso. É basicamente o que eu estou dizendo. O poder de Deus está disponível. Nós podemos ter fé e podemos estar orando com fé, mas podemos estar tendo
um mau comportamento ou falhas. De novo, na mesma área onde Deus tem lidado conosco, mas nós continuamos desobedecendo em alguma área. E assim, mesmo que o poder esteja lá, eu sei que eu preciso passar por um tempo com Deus, então passo o tempo com Deus, leio a minha Bíblia, oro todos os dias antes de ir trabalhar, vou à igreja no domingo, ainda trabalho na igreja. Você sabe quantas pessoas fazem todas essas coisas, mas elas têm ciúmes, inveja, têm autopiedade e ganância e vários tipos de pecados em suas vidas que elas simplesmente sustentam? E sabe, como crentes em Cristo, precisamos entender que fomos chamados para sair do meio dos incrédulos, e não significa que não tenhamos nada a ver com eles, sabe? Mas significa que não podemos nos comportar como eles. Estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Então tem 3 coisas aqui que acho que podem fazer você queimar um fusível. Ou 3 coisas que poderiam criar um curto-circuito no seu disjuntor. E você pode ter que reiniciar algumas coisas em sua vida. Eu espero que você fique comigo hoje. Então, a primeira delas é reclamar. Ok. Todos nós temos muita tendência a reclamar. Você pode pedir algo a Deus e reclamar de ter que cuidar disso. Outro dia eu recebi um valor inesperado e fiquei muito feliz com isso. E a primeira coisa que eu me vi fazendo foi reclamar de todos os impostos que eu ia ter que pagar. Vamos lá. Alguém já fez isso? Bem, Deus queria que eu me concentrasse na bênção e não que eu reclamasse dos impostos que eu teria que pagar. Acho que ele pode até agir para que eu não pague impostos, mas então não vou ter nenhuma renda. E assim, é tão fácil cair nesta armadilha de reclamar, até mesmo sobre as nossas bênçãos que Deus nos dá. Talvez você queria uma casa maior e Deus te abençoou com esta casa, e agora você reclama porque você tem uma casa grande para limpar e cuidar. Bem, confia em mim, qualquer coisa que você trouxer para casa vai precisar de algum tipo de cuidado e manutenção. Então você não pode só querer coisas e não esperar que você tenha que cuidar dessas coisas. Filipenses 2,14. Faça todas as coisas. Todas as coisas incluem as suas e as minhas coisas. Faça todas as coisas, sem resmungar, encontrar falhas e reclamar. Uau! Sabe, a graça pretende provocar gratidão e ação de graças pelo seu receptor. Aquele que recebe a graça deve agradecer a Deus que a dá. E certamente não reclamar, mas ser grato. De fato, eu acho que muito obrigado são as 2 palavras mais poderosas do mundo. Estive pensando em escrever um livro com as palavras muito obrigada. Deveríamos estar dizendo obrigado ao Senhor e talvez às pessoas? Muito mais do que nós dizemos. Paulo estava sempre agradecendo a Deus. Ele o agradecia por sua graça. Ele o agradecia por seu poder. Ele o agradecia por suas bênçãos. E ele ensinou as pessoas a agradecer a Deus. 2 Tessalonicenses 5,18 diz: a vontade de Deus é esta, que nós agradeçamos em todas as coisas. Agradecendo a Deus por tudo. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem reclamado? Você tem murmurado e resmungado? The passion of your love drives me crazy, and your love fills my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your e achado falhas? Que tão pouco de fofoca você tem se juntado com amigos e fofocado? Bem, talvez essas coisas estejam fazendo você queimar o fusível e você precisa reiniciar seu disjuntor hoje, sabe? E dizer: ok, Deus, eu entendo, eu te amo, eu realmente te amo, Senhor, mas eu deixei o inimigo se aproximar de mim, me colocar em um padrão de mau hábito e agora eu entendo que isso não é agradável a ti. Deus nunca vai deixar de amar você.
Mas não podemos esperar viver como pagãos e fazer todo tipo de coisas que a Bíblia nos diz para não fazer e ainda ir a Deus e ter as nossas orações respondidas. Nós temos a responsabilidade de representar a Jesus no mundo de uma maneira que as pessoas vão querer ter um relacionamento com Ele. Eu espero que você goste da minha pregação, porque eu gosto da minha pregação. Eu gosto de pregar sobre coisas assim. Não sei quanto a você, mas eu preciso de ajuda. Preciso de alguém pregando uma palavra para mim que me mantenha na direção certa, porque a carne é forte e ela pode realmente tentar te desviar. Paulo disse: graças a Deus por esse indescritível dom. Filipenses 4:6, não estejam ansiosos por nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, façam seus pedidos conhecidos a Deus. Sabe, a ação de graças, um coração apreciador, também provoca em nós o desejo de sermos bons para outras pessoas. Por toda a Bíblia você encontra perguntas, quero dizer, escrituras sobre dar graças. Vou passar por algumas agora, mas aqui está outra maneira pela qual você pode gerar um curto-circuito na sua energia. Algumas pessoas recebem a graça de Deus, seu poder, você sente que precisa de mais energia hoje? Então elas sentem pena delas mesmas, ou dizem e fazem coisas para conseguir a pena de outras pessoas. Bem, eu era assim, eu já estava ensinando a palavra e crendo em Deus para que o meu ministério crescesse, eu creio em Deus por todos os tipos de coisas e... Sabe, eu achava que eu era uma grande mulher de fé e eu estava ensinando a Bíblia para outras pessoas e indo aos cultos da igreja, trabalhando para Deus e as coisas ainda não pareciam estar dando certo para mim. Mas eu também tinha um outro mau hábito, que era sentir pena de mim mesma. Eu tinha um problema de autopiedade. E Deus me disse, você pode ser lamentável ou poderosa, mas não pode ser os dois. Você já deve ter me ouvido dizer isso, sabe? Mas eu estou falando com pessoas hoje que se deixam deslizar para a autopiedade. Quer saber? Provavelmente não tem ninguém nos assistindo hoje que tenha o direito de sentir pena de si mesmo. Porque não importa em que tipo de situação você esteja, a autopiedade não é a resposta para a sua vitória. Louvor e ação de graças, colocar a sua fé em Deus, ser bom para outras pessoas, essas são as maneiras de atrair o poder de Deus para a sua vida. Se você tem tendência a se assentar e sentir pena de si mesmo, pare, isso é idolatria. É nos voltar para nós mesmos e ter compaixão de nós mesmos, e o que Deus quer que façamos é ter compaixão pelas outras pessoas que estão sofrendo. Agora, não estou dizendo que talvez sua vida não seja difícil e que não tenha várias coisas injustas acontecendo. Eu estou apenas dizendo que ser cheio de autopiedade não vai te ajudar. Então, Deus quer que você vá consertar o seu disjuntor. Você queimou um fusível e precisa reiniciar algumas coisas hoje. Já ouvi pessoas me dizendo, depois de me ouvir ensinar sobre não sentir pena de si mesmas, que tinham um grande problema com isso e que enquanto me ouviam falar sobre isso, na TV perceberam que estavam deitadas em suas camas sentindo pena de si mesmas e sabe o que você pode fazer? Pode se livrar disso. E você pode voltar a ser poderoso em Deus. Tem um homem na Bíblia do qual eu amo falar e eu não tenho tempo para falar muito sobre ele, mas em João capítulo 5, do verso 1 ao 9, nós vemos um homem que tinha um distúrbio persistente há 38 anos. E uma vez por ano, um anjo vinha até aquele tanque que era chamado Betesda e agitava as águas, e quando as águas estavam se mexendo, quem entrasse no tanque primeiro receberia um milagre. Bem, esse homem estava deitado perto do tanque há 38 anos esperando por seu milagre. Será que estou falando com alguém hoje que está esperando pelo seu milagre há 38, 39, 40, 45, 50, 60 anos? Alguns estão esperando há 2 dias e acham que isso é muito tempo. Então Jesus veio até aquele homem e disse, há quanto tempo você está nessa condição? Ele já sabia que eram 38 anos. Eu acho que ele estava tentando acordar o homem para perceber. 38 anos, sim, isso é muito tempo, sabe? E Jesus...
Continua a falar com ele perguntando: você quer ficar bem? Você está realmente falando sério? Você quer ficar bem? Que tipo de pergunta é esta? Um homem que está doente há 38 anos, você quer ficar bem? E então o homem disse sim. E aqui está registrado no versículo 7. O inválido respondeu: Senhor, agora ouça isso aqui. Eu não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada. E quando eu tento entrar por conta própria, alguém sempre chega na minha frente. Agora, lamento se você não consegue enxergar isso, mas eu vejo autopiedade. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Bem, ele tinha Deus. E mesmo que você ache que não tem nenhum ser humano para te ajudar, deixe-me dizer algo. Você tem Deus. Isto é suficiente. Eu prefiro ter um pequenininho, minúsculo, mísero, pequeno pedaço de Deus do que todos os tipos de ajuda humana. E alguém sempre chega na minha frente, pobre de mim, alguém sempre chega na minha frente, sabe? Talvez a gente pense que Jesus deveria ter pena dele, mas ele não teve. Ele disse: levante-se, há um ponto de exclamação na Bíblia, toma o seu leito e ande, ponto de exclamação. E instantaneamente o homem ficou bem. Eu digo que se eu estivesse deitada perto daquele tanque há 38 anos, eu teria me arrastado até a borda dele e em seguida estaria pronta para cair lá dentro quando o anjo agitasse a água. Pode haver muitas coisas que você não pode fazer, mas Deus quer que você comece a fazer o que você pode fazer. E a última coisa que vou mencionar, que acho que pode nos fazer queimar o fusível, eu não vou conseguir falar muito disso, é tomar a glória que pertence somente a Deus. E quando as coisas estão indo bem na sua vida, então você vai e toma o crédito por isso e começa a pensar: bem, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou bom demais, sabe, eu faço assim. Ou você vai dizer: tudo de bom na minha vida é resultado da graça e da misericórdia de Deus. Realmente não mereço nada de bom, mas Deus é bom e Ele tem sido bom para mim. Não cometa o erro de tentar roubar a glória de Deus, não se torne um ladrão de glória, porque a Bíblia diz que a sua glória Ele não dará a mais ninguém. E nós temos grandes exemplos na Bíblia, no livro de Daniel e em outros lugares da Bíblia, onde as pessoas tentaram roubar o poder de Deus, a sua glória, e eles perderam tudo, até que voltaram aos seus sentidos e começaram a dar a Deus o louvor e a glória novamente.